Eu me relacionei com ele durante 6 anos. Foi um relacionamento que eu não tenho ideia de quantas vezes a gente terminou, de quantas vezes a gente voltou. Ele era uma pessoa envolvente. Depois que eu terminei com ele, eu fui fazer terapia, percebi, né, de acordo com o que eu comentava com a minha psicóloga, aliás, recomendo, todo mundo devia fazer terapia. Ele foi caracterizado, ele tem todas as características de uma pessoa que é sociopata, né? Então, eu vou descrever situações que eu vivia com ele, né? Então, ele tinha um lado bom, carinhoso, envolvente. Ele era o cara que ia lá, levava o café na cama. Era o cara que eu estava assistindo uma novela, ele ia lá, desligava a televisão, ligava o som, colocava uma música lenta e dançava comigo. Ele é o cara que fazia carinho nos meus pés, fazia massagenzinha. Ele é o cara que eu chegava na casa dele, tinha todas as coisas que eu adorava de comer, porque eu sou uma gorda, né? Gorda, gosto de comer. Aí tinha lá chocolatezinho que eu gostava, você entendeu? Vivia lá agarrado, mãozinha para cá, fazendo carinho, meu amor para cá e etc. Só que do lado oposto ele era extremamente ciumento, extremamente possessivo. Tem situações que a gente brigou, assim, até depois que você sai do relacionamento, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, sem emoção, né? Então, eu me recordo de uma situação que nós brigamos, porque eu fui uma pessoa que foi totalmente oposto. Ele foi meu primeiro namorado, eu tinha 32 anos na época, porque eu não queria namorar, né? Eu queria, na verdade, que eu acho, assim, que hoje eu percebo que os nossos traumas e as nossas, muita coisa que a gente tem de machucado também é em relação ao relacionamento dos nossos pais, né? Então, mãe perdoa, mas meu pai já foi, então posso falar, meu pai era uma pessoa tóxica, então a base que eu tinha dentro da minha casa de um relacionamento não era um relacionamento saudável, não era um relacionamento base, então eu olhava para aquilo e falava, eu não quero isso para mim. Então eu não namorava, né? Eu ficava com pessoas e curtia a minha vida e estava muito feliz. Aí quando eu passei dos 30, eu achei que eu tinha que arrumar alguém namorar, porque eu tinha que criar vergonha na minha cara e tinha que ter um relacionamento sério, entendeu? Como diz a minha mãe, eu não posso ser feliz pro resto da vida, né? Então, morte de casar. Né? Então eu assim, eu comecei a buscar e eu conheci essa pessoa. E ele era perfeito, eu gosto muito de cantar, a gente se conheceu no karaokê, aquela coisa louca, né? Enfim. E a gente começou a namorar, então tem um episódio muito interessante que você vê o quanto que a pessoa é louca, que nós discutimos. E aí ele falava para mim assim, ele achava que eu ia sair para alguma balada com algum amigo meu, porque eu sempre mantive as minhas amizades. E eu lembro que eu acordei, eu moro num sobrado, eu fui na varanda olhar a rua, e ele estava estacionado do outro lado da rua, olhando se eu ia sair ou não, me vigiando. Além do que, assim, ele era assim, a gente tinha muita falta de respeito um com o outro, então ele me xingava com nomes horríveis quando a gente discutia, ele buscava o tempo inteiro me humilhar, porque quando eu o conheci, eu já era advogada, já tinha meu próprio negócio, já tinha estabilidade financeira, então eu era a mulher bem-sucedida e era o cara que não tinha nada. Então, eu passei para poder buscar, para que ele se equiparasse a mim, eu comecei a dar suporte financeiro também. E nesse meio tempo, eu também comecei a entrar em várias dívidas. Porque eu tentava suprir todas as necessidades que ele tinha. Então, nesse meio tempo do relacionamento, entre as idas e vindas, eu fui cedendo o mais precioso que eu tenho, que é meu nome. Fiquei endividada horrores. E a gente vivia assim, tipo, ele não participava em nada na minha vida, tudo era para ele. O quanto que ele pudesse me isolar do mundo, ele me isolava, né? Então eu não participava, ele queria me afastar de todo o meu ciclo de amizade, falava das roupas que eu vestia, não podia conversar com homens, porque ele tinha ciúmes, porque você vai ficar lá conversando com um monte de gente, porque eu sou uma pessoa que, cachorro parou do meu lado e falou oi, né? Ele abandonou o rabo e falei, meu amigo. E eu tinha, então, assim, ele se incomodava porque eu sorria, ele se incomodava porque eu estava arrumada. Tive situações de fazer reuniões no escritório com clientes que grande parte... E aí ele me ligava e eu não atendia, porque eu estava em reunião, eu estava trabalhando. Aí ele saía, eu moro em São Paulo, ele morava na época em Mariporã. Aí ele saía de Mariporã e até o escritório para saber que homem que era aquele que estava comigo.
Então, você imagina o meu constrangimento enquanto que eu estava fazendo uma reunião, tentando passar alguma seriedade como profissional, toco, toco a campainha, vou abrir ele. Aí ele entra e fala, mas ele já tinha ligado tantas vezes que o meu cliente já começava a perceber e já falava assim, a senhora não quer atender o telefone? Porque a pessoa quer falar muito com você. Aí eu só atendia e falava assim, eu estou numa reunião, depois a gente conversa. E aí a briga depois era, por que você não chamou eu de amor na frente da pessoa? Por que você não conversou comigo direito, mudou seu tom de voz e falou como se eu fosse qualquer um na frente da pessoa? E aí você está me traindo. E era mais uma discussão. Eu me recordo que eu tinha pago uns cursos extensivos do meu setor. Eu não consegui concluir nenhum curso, porque todas as vezes que eu ia, ele ficava enciumado, porque eu ia lá, ia ter muito homem, ia ficar conversando com um monte de gente, não é? E assim, então você vai se anulando por completo. Mesmo assim, eu ficava muito triste comigo mesma, porque eu sou uma pessoa extremamente bem resolvida, sabe? Aquela que é tupetuda, enfia o dedo na cara e vai lá e fala. E com ele, eu quebrava. Uhum. Então eu via ele fazendo as coisas para mim, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tenho que sair dele. Então eu comecei a fazer estratégias para poder jogar na minha própria cara que eu estava fazendo uma grande besteira da minha vida. Então tinha uma agenda e eu comecei a anotar tudo que eu gastava e principalmente colocava todo dia o nome dele naquilo que eu pagava para ele. E quando eu fiz o encerramento no meu primeiro mês, eu percebi que 40% do meu rendimento ia para ele. Meu Deus. E aí eu Ele não não pagava. precisava trabalhar mesmo, né? Entendeu? E assim, isso é algo extremamente comum que muita mulher que é independente, que tem seu próprio dinheiro, encontra um cara que faz isso. Muitas, eu não fui a única. Sim. Né? Então, assim. E aí inclusive, mulheres que estão nos ouvindo agora, possivelmente. Exatamente. E aí eu cheguei e falei assim: meu Deus, eu estou falindo. Eu estou falindo em todos os sentidos. Eu preciso tomar vergonha na minha cara. Então, quando eu ia chegar para terminar, eu não conseguia terminar. Porque daí, aquele dia que eu ia terminar, que me programava, eu chegava lá, ele estava lindo, fofo, pleno, na fase dele, bonitinha. E aí ele me quebrava e eu não conseguia terminar. Toda vez era isso. Eu falava assim, gente, eu não acredito. Quando eu comecei a falar dele, eu não sentia raiva. Quando eu comecei a contar as histórias, eu comecei a fazer piada das histórias. Porque já não tinha mais ressentimento. Aí eu pensei, nossa, eu perdoei ele. Mas cada vez que eu fiquei pagando todos esses anos, eu tinha raiva de mim. Uma mulher tão bem-sucedida, tão dona de mim, tão admirada por todo mundo, tão que faz e resolve, me permitir a viver essa situação. Como que eu não enxerguei? E aí eu ficava com muita raiva de mim. Eu tinha muito ódio de mim. Eu falava, você é uma idiota. Permitir fazer tudo isso. E aí eu comecei a fazer terapia. E na terapia eu percebi que não era ele que eu tinha que perdoar. Eu tinha que perdoar a mim. Por eu ter me permitido a chegar a esse ponto. Porque eu me culpava muito. Eu me culpava muito, porque assim, hoje analisando friamente, eu falava assim, meu, dava pra ver na cara que ele era o tipinho. Se a gente vai falar que não tem trauma, claro que a gente tem trauma. Hoje eu não misturo relacionamento, eu não misturo dinheiro. E eu falo na cara, falo assim, meu bem, você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu. Se você quiser dicas, eu te dou. Mas a gente não mistura dinheiro, ok? Já aprendi isso fácil. Eu falo que a mulher que nós somos hoje é culpa dos homens que passaram na nossa vida. E eu trabalhei, então eu fiz muita terapia para poder me perdoar e até mesmo para que eu não atraísse novamente o tipo mesmo de homem tipo que de ele homem. era. Uhum. Porque a gente atrai. Sim. Uhum. Eu conversei com a Dani, que nós somos amigas, né? E a gente está passando por uma situação juntas. E aí... Hashtag. E eu comentei com ela, falei assim, amiga, a culpa não... Eu até conversei com a minha terapia, porque eu não me sentia preparada para conversar sobre esse assunto. Eu comecei a tocar nesse assunto. Eu falei, o problema não são eles. É a gente que é o problema. A gente permite pessoas assim entrar na nossa vida, não é?
Aí eu falei, não, agora eu já trabalhei o perdão, agora eu vou trabalhar o meu erro. Legal. Não permitir. A minha terapeuta virou para mim e falou uma coisa muito delicada, porque ela falou assim, eu quero que você reflita sobre uma coisa. Por que você acha que você não é você não é digna de ter um homem bem-sucedido ao seu lado? Se você é tão bem-sucedida. E isso fiquei extremo. Nem comentei com a Dani ainda, que a gente ainda vai conversar. E aí eu falei assim, não, você só vai falar. E eu fiquei pensando exatamente isso. Por que tantas mulheres bem-sucedidas se submetem a ficar com homens que são falidos? Falidos emocionalmente, falidos financeiramente. Se a gente pode ficar com um cara bem-sucedido igual a gente.